Olá, eu venho falar com vocês sobre os materiais que a gente pode utilizar na ROF para transexuais. Então, são pacientes que querem fazer a transição, ou mulheres que querem ter características masculinas, ou homens que querem ter características femininas por uma opção, por uma transição, muitas vezes já estão usando hormônios para ficar com a característica desejada, e a ROF vem para ser a finalização, né, a cerejinha do bolo para esse tipo de paciente. Eu sou doutoranda em engenharia biomédica, voltada a desenvolvimento de produtos para a ROF, sou mestre também em biotecnologia em saúde, especialista em ROF, especialista em plantodontia, endodontia, fisiodontologia hospitalar. Fiz uma habilitação pela Harvard University em harmonização orofacial também. Fui speaker em Boston, na Universidade de Boston, em 2018, falando também sobre harmonização, e fiz mais de 25 cursos fora do Brasil e alguns aqui também no nosso país. Sou escritora do livro Perfect Details cirúrgico, e tá para sair do forno aí no CIOSP o Perfect Transex Face, tá? Então vamos lá, vamos falar do que a gente veio conversar. E fora que eu sou graduanda em nutrição, estou terminando aí a nutrição. Vamos lá. Os preenchedores faciais. Como é que eu posso ajudar o meu paciente a alcançar esse objetivo de transicionar de maneira facial? Como é que eu faço para transicionar? Eu tenho que muitas vezes colocar uns preenchedores que nos auxiliam. Mas como que começou a história desses preenchedores? Começou lá atrás com enxerto, né, de gordura. Tudo começou com enxerto de gordura, muitas vezes para pacientes acidentados, e ele veio no decorrer do tempo, né, evoluindo, e via que o enxerto de gordura, ele tem uma durabilidade muito pequena, então de 4 a 6 meses, você necessita fazer um novo transplante dessa gordura. Então, acaba sendo dolorido, acaba tendo que refazer muitas vezes, então não era uma coisa definitiva. E fora que a gente tem que tirar de alguma área desse paciente. Então, nos anos 70, começaram a fazer uso de colágeno bovino para esses preenchimentos, só que acabou tendo muita infecção, alergia, e aí, quase no ano 2000, aí sim começaram a ser utilizados produtos sintéticos. Surge no mercado um primeiro tipo de ácido hialurônico, chamava Neofil, que só foi liberado pela FDA para soropositivos em 2004. E a Anvisa aqui no Brasil só liberou em 2005. A partir de 2009, aí sim, os preenchedores faciais foram aprovados para o uso estético. A gente tem que perceber, tem que saber toda a topografia facial para saber qual o melhor material que a gente vai usar. Se a gente precisa de uma volumização muito grande, se a gente precisa que seja feita numa região mais externa da face, a gente tem que pôr um tipo de preenchedor. Se a gente precisa de uma volumização menos ampla, né? Se for uma coisa localizada, a gente pode abrir mão de outros tipos de preenchedores, que eu vou estar falando aqui para vocês no decorrer da nossa aula. Então, porque a gente tem a gordura superficial, que a gente vai perdendo ao envelhecer, a gente começa a ter essas alterações faciais. Além dessa gordura ser reduzida com o decorrer do tempo, a gente ainda sofre uma pitose, porque os tecidos ganham uma flacidez, diminui a quantidade de colágeno e sustentação da face. E a gente vai vendo um aprofundamento das rugas e aparecimento delas, né? A calha orbicular ou a calha lacrimal,
acaba sendo evidenciada como um dos principais, né, os primeiros fatores do envelhecimento. A bolsa de gordura e aquele olhar cansado fica aparente, a primeira característica, e toda a face que antes era um triângulo invertido com a base voltada para o superior e desce, ele acaba invertendo. A gente acaba ficando com uma face com aquele triângulo ao contrário, com a base no mento. E aí, as gorduras faciais que eu falei para vocês, que a gente acaba diminuindo e acaba sofrendo uma pitose. A gente acaba tendo uma queda, um achatamento dessas gorduras, acaba a comissura labial caindo e você acaba tendo aquele aspecto envelhecido, aquela ruga, sorriso com o nasogeniano bem evidente e o Jaws também, ele acaba pitosando e dando aquela aparência mais envelhecida. O que eu falei para vocês do triângulo invertido, ele vai ficando quadrado, aí ele acaba ficando com uma face com a base do triângulo voltado para baixo. E não é o que a gente quer devolver com os preenchimentos faciais a jovialidade, e para os pacientes transexuais, a gente quer levar as características que eles escolheram para melhorar essas características. Né? Então, o homem e a mulher, quando você olha para o rosto, né, você já parou para pensar por que o homem parece homem e a mulher parece mulher? Quais as características que nos fazem determinar? Na verdade, a gente tem esses padrões desde que a gente nasceu. Então, quando você olha para o rosto de uma pessoa, isso é inconsciente. O nosso cérebro já usa a matemática e faz o cálculo daquilo que a gente já tinha determinado na nossa cabeça. Ele mede a inclinação, ele vê as proporções e, baseado nesses padrões, ele diz para você que aquela pessoa que entrou no ambiente, aquela pessoa que você visualizou, ela é homem ou ela é mulher. Uma face masculina, o rosto masculino, ele é mais quadrado, né? É resultado de um ângulo de mandíbula mais proeminente, uma face mais longa na porção inferior, que acomoda um lábio superior muitas vezes maior e um mento mais largo, um mento mais quadrado. A mulher acaba tendo aquele mento um pouco mais longo, mais fino, e é menor esse ângulo de mandíbula. Fora que o frontal é bem mais proeminente, quando você vê o perfil facial de um homem, a fronte é bem mais proeminente. A sobrancelha masculina tem um posicionamento levemente acima da órbita, são mais volumosas e retas, sem um arqueamento excessivo, e tem a distância entre a base do nariz e até o arco do comprido maior. Então, a gente o homem acaba tendo essa distância maior e a mulher um pouquinho menor. A barba, quando você vê uma pessoa, né, no ambiente que tem barba, você já, no primeiro momento, já joga aquela informação para o seu cérebro que aquele paciente é um homem, que aquela pessoa é um homem. Então, cultivar aquela barba mais farta dá o controle sobre a forma da aparência do seu rosto. Então, é uma característica marcante masculina. Mesmo quando a barba é curta, pode acrescentar definição ao rosto e diminuir o efeito visual do mento pequeno, porque a mulher, por ter mento pequeno, quando você põe a barba, por mais que seja curta, você consegue deixar o mento um pouco mais quadrado e remete mais a uma face masculina. Então, aqui tem uma solução que a gente pode fazer, né? Pode prescrever ao nosso paciente transexual, homem transex, né? Transexual, para aumentar a quantidade de pelos e barbas, cabelo, pelo e barba.
Aqui tem um antes e depois, né, de uma mulher que vira um homem transexual, e aí tá o resultado da barba. Que mais? A face feminina, ele tem a cavidade ocular, costuma ser um pouco maior que os homens. Então dá aquele aspecto de o olho mais evidente. Dá a impressão que o homem tem um olho um pouquinho menor. O frontal é menos abaulado e as sobrancelhas são mais arqueadas e elas são mais altas com a base da órbita. O nariz são menores, com formatos mais curtos, com o dorso e as narinas mais estreitas do que nos homens. O lábio da mulher e a ponta do nariz tendem a apontar para cima. Aqui está uma mulher transexual, era um homem, e fez a transição e se tornou uma mulher transexual. E as indicações dos preenchedores? Qual preenchedor que eu vou usar nessa transformação transexual? Primeira coisa, a gente pode colocar preenchedores em malar para evidenciar, fazer aquele look top model na mulher, que você eleva a região malar, você dá um lift facial, remetendo a um malar mais feminino. A ponta do nariz você consegue preencher, dando um up ali na pontinha do nariz, remetendo a um nariz mais feminino. Indicações na odontologia. O sulco nasogeniano, quando você vê um homem, ele tem um sulco nasogeniano um pouco mais evidente do que na mulher. Então, a mulher, quando a gente pega uma mulher transexual, a gente tem que preencher e deixar completamente liso. No homem, a gente pode deixar um pouquinho da marcação do nasogeniano. As mulheres, a gente pode deixar uma boca um pouco mais evidente, um pouco mais carnuda, logicamente mantendo as proporções do lábio inferior, que é 1,6 para 1 do superior. O lábio do homem, ele tende a ser quase 1 para 1. Então, muitas vezes a gente faz a volumização do superior no homem transex para remeter uma boca um pouquinho mais masculina. Então, o lábio superior masculino, ele é um pouco mais retilíneo, não tem toda a curvatura do arco do cupido, e ele é um pouco mais, tem uma proporção um pouco mais próxima do lábio superior para o inferior, diferente da mulher, que tem sempre o lábio superior um pouco maior que o superior. Que mais? O mento. O mento é uma característica fácil de você determinar no homem ou na mulher. Quando é homem, ele tem um mento bem quadrado e a mulher tem um mento bem mais retilíneo e bem mais estreito. E o frontal, apesar da gente não indicar, né, fazer o preenchimento do frontal, existe técnicas com cânula que a gente, às vezes, faz o preenchimento de frontal para dar aquela característica mais masculina para o homem transexual. Tá? Esse é um caso de um homem transexual, onde ele colocou mento e ângulo, e já as características desse ângulo já deram aquela masculinizada, aquela maior masculinização. E aí, depois que eu falei tudo isso aí, o que eu vou usar? Né? Qual material? Eu tenho que fazer uma avaliação criteriosa em todos os pacientes, mas quando é um paciente transexual, eu tenho que saber exatamente quais as características que a pessoa possui, as originais de fábrica, eu como mulher, quais as características que eu tenho faciais. Agora, se eu transicionar, eu vou ter outras características, porque os hormônios levam a aumentar, por exemplo, a testosterona vai aumentar o ângulo de mandíbula, ele vai deixar uma característica mais masculina. O que eu posso fazer dentro dessa face? Nesse momento atual desse paciente, que eu vou remeter
ao outro sexo. Então, o que eu faria? Teria que tomar hormônio, ou não, né? É uma escolha, tem paciente que não toma hormônio, mas vamos dizer que não toma hormônio. O que eu deveria fazer numa face como a minha, para chegar no resultado que eu gostaria, mais masculinizado. Então, eu teria que deixar o mento mais quadrado, aumentar um pouquinho mais o meu ângulo de mandíbula, para evidenciar áreas masculinas, passar produtos que levem ao nascimento de barba, né? Então, e outra coisa, a gente tem que saber o que o paciente está pretendendo. Ele quer somente ser reconhecido com o outro gênero, eu quero ser reconhecido como homem. Como é que eu faço? Né? Ou ele quer deixar extremamente marcado, ou ele quer somente iniciar esse processo. Então, quando o paciente está iniciando esse processo de transição, a gente tem que ver materiais, a gente tem que estudar materiais que sejam reversíveis o mais rápido possível, porque muitas vezes ele, não era isso que eu queria, né? Então a gente tem que ter muito cuidado. Em todos os pacientes a gente tem que ter, logicamente, esse cuidado, mas tem pacientes que já vêm anos fazendo harmonização, então eles sabem exatamente o que eles querem e a gente pode optar por materiais que durem mais ou materiais de uso permanente, para você não passar também uma realidade real. Porque muitas vezes o paciente fala, olha, eu quero ter o rosto de um artista. Isso a gente sabe que não acontece. E muitas vezes a pessoa pega um perfil facial completamente diferente e quer ficar daquela maneira. Então a gente tem que colocar o paciente no chão. Então, inicialmente, eu vou tentar fazer malar em você, eu vou fazer ângulo, eu vou fazer mento. E aí a gente vai construindo essa nova face que você deseja. Então, não prometer o que a gente não vai conseguir cumprir, tá? São materiais que a gente classifica da seguinte forma: permanentes, que são PMMA, silicone, que são pouquíssimo usados na odontologia. Eu sei que tem muitos colegas que usam, né, o PMMA, mas a gente preconiza, hoje em dia, usar os temporários, não é uma crítica, mas eu vou até chegar no PMMA e até vou indicar para vocês entenderem quais casos. Então, para usar um material permanente, a gente tem que selecionar esse paciente de maneira correta para que, se ele é irreversível, para que a gente não tenha problema lá na frente, não precise fazer uma cirurgia para remoção desse material. Logicamente, a gente quer causar baixos danos, ainda mais a ROF, que a gente tem procedimentos minimamente invasivos, então a gente quer manter, né, esse patamar. Agora, a gente tem os temporários que são reabsorvíveis, que a gente pode usar no paciente, visualizar como ele ficou e talvez mais para frente usar um permanente. Então, tem absorvíveis autógenos e os sintéticos, os que você pega do seu organismo, como uma lipoenxertia, e o sintético que a gente compra, né? Já vem pronto para uso. Então, quais os materiais absorvíveis sintéticos? O ácido hialurônico, o ácido polilático, que seria o Sculptra ou Eleva, hidroxapatita de cálcio, o Elancê e o plasmagel. O plasmagel, ele é autólogo, e o restante são materiais que são feitos em laboratório, são os sintéticos somente. Vou começar pelo plasma rico em fibrina. Quando eu faço um plasmagel, eu colho o sangue do meu paciente e eu faço a transformação no plasmagel e consigo injetar no meu paciente. Qual que é a vantagem? Ele é do próprio paciente, o risco de dar um efeito de alergia, um processo alérgico é muito baixo. E o que é legal nesse material? A gente tem um baixo custo, só que tem uma desvantagem, ele dura de 4 a 6 meses, ou não, vantagem ou desvantagem, se o paciente não gostar, é melhor que passe logo, né? Então, esse material, ele serve como um mock-up, a gente faz, o paciente, ele gostou, a gente pode passar para materiais que duram um pouquinho mais, ou que duram de maneira permanente. Tem pacientes que vêm seguro com essa transformação,
porque aí fica com medo da família, aí alguém vai me olhar e vai achar que eu estou exagerando. Então a gente pode muito bem começar esse paciente com plasma gel, mostrar o que a gente alcança com os preenchedores faciais e depois passar para um outro material. Então, é uma limitação, né? Você tem um tratamento que você vai durar de 4 a 6 meses? Teoricamente, não, porque ele vai ter essa degradação muito rápida, vai ter baixa propriedade mecânica, mas se for um paciente que estiver sofrendo esse ciclo de eu quero ficar assim, eu não quero ficar assim, é ótimo, porque ele faz ver realmente se ele aprova, né? Serve realmente como uma prévia do que ele pode ficar com outros materiais. O ácido hialurônico, ele é biocompatível, ele modula bem a inflamação, ele induz a reparação tecidual, ele é hidrossolúvel, ele consegue fazer amortecimento de choques e a durabilidade já um pouco maior do que o plasma gel. Então a reticulação de baixa reticulação dura de 6 a 9 meses e de alta reticulação de 9 a 12 meses. Quando o paciente já fez o uso do ácido hialurônico, ele adorou, foi super aprovado, ele vai ter no máximo uma duração de 12 meses. Então, o que a gente pode fazer? Lançar mão dos bioestimuladores, porque além da gente volumizar, por exemplo, com a hidroxapatita de cálcio, ela consegue volumizar, dura nos tecidos em até 2 anos, né? Eu sempre peço uma manutenção a cada 1 ano e meio do meu paciente, então ele vai aumentar um pouquinho mais a durabilidade, porque geralmente o paciente que está transicionando, que está virando ou homem ou está virando mulher, o sexo oposto do que ele quer ficar o maior tempo possível. Né? Na maioria dos casos, é o que eu falei para vocês, tem pacientes indecisos, mas o paciente, a partir do momento que ele já decidiu, ele quer ficar mais tempo com aquele visual. Então, a gente consegue lançar mão do hidroxapatita de cálcio, porque a gente vai perceber que ele fica na pele por até 2 anos. Ele não é um preenchedor permanente, que é uma vantagem, né? E ele volumiza. Agora, o ácido L-polilático, ele ganha pequenos volumes, só que ele ganha muita qualidade de pele para aquele paciente que já tem marca de acne, para o paciente um pouquinho mais envelhecido, a gente consegue usar porque ganha muita sustentação de pele. A produção de colágeno vai ser acelerada ali. Pensando em transição transexual, ele vai ser pouco utilizado, porque a gente não vai conseguir grandes transformações faciais. A gente vai conseguir, sim, qualidade de pele, mas para um paciente trans, a gente prefere o Elancê, né, que é o policaprolactona, ou a gente prefere uma hidroxapatita de cálcio, para que a gente tenha uma maior duração e um maior ganho de volume nas áreas que a gente indica para esse paciente. Por exemplo, o policaprolactona, o Elancê, a gente consegue escolher o tempo que vai durar ali aquele efeito na face do nosso paciente. Então, ele é super indicado para a transição transexuais. Por exemplo, um paciente jovem, mais jovem, que está ainda se achando ali, vamos fazer, está se achando nessa transição, a gente pode usar aquele preenchedor, o Elancê de 1 ano. Ah, não, já estou um pouquinho mais decidido. 2 anos, 3 e até mesmo 4 anos, a gente consegue, além do ganho de volume, esse ganho de volume, quando você põe o Elancê, ele é triplicado no resultado final pela sustentação, pelas fibras de colágeno, porque você tem um ganho de sustentação de pele, então você ganha também volume e ele tem essa vantagem de você ter diferentes durações. Então, ele vai ganhar um tratamento de pele e ainda o ganho de volume. E os materiais permanentes. Quando o paciente realmente, eu decidi, agora eu já fiz plasma gel, eu já fiz ácido hialurônico, eu já passei pelos bioestimuladores, eu quero realmente
colocar um material definitivo. Então, a gente pode lançar mão do polimetilmetacrilato. Existe alguns, vamos por assim, alguns profissionais que utilizam. A gente tem que saber que ele é de uso permanente, o paciente tem que estar mais do que decidido, já transicionado, tá? Porque se esse paciente estiver ainda decidindo em transição, eu quero ou não fazer essa transição, depois a gente não vai conseguir voltar atrás. Porque é um material que a gente também não indica sempre, porque a pele vai acabar cedendo com o envelhecimento, a gente vai perder volume de gordura e ele acaba pitosando, ele acaba caindo com o tempo junto com os outros tecidos. Então, o difícil é o controle com o passar dos anos desse material, que ele não vai reabsorver e muitas vezes ele cai junto ali, ele pitosa junto, e depois você perde as características iniciais, que seria no malar. O malar ele abaixa e passa para uma região que não agrada o paciente, então ele vai perdendo as características. E aí o que acaba acontecendo? A pessoa tem que colocar mais material. E o que acaba acontecendo? A pessoa fica igual coitada da Gretchen, que teve que depois fazer um procedimento cirúrgico para a remoção de todo esse material, porque inicialmente ela começou colocando no malar e ela já estava na metade da face, né? Aquele PMMA que ela pôs inicialmente, né? Foi parar no meio da face e aí você já começa a perder as características. Então você pode utilizar, mas você não pode utilizar nenhum outro material associado, porque corre o risco até mesmo de uma necrose, quando a gente faz associação do PMMA com outros materiais. E a desvantagem que, se você quiser tirar, é somente com remoção cirúrgica. E aí, fala para mim, qual que é o material ideal? O ideal é o que tem biocompatibilidade, que o paciente não vai ter alergia, que não vai ter toxicidade, não carcinogênico, não teratogênico, quimicamente inerte, estável na presença de líquidos ou tecidos orgânicos, seria o ideal. Todos esses que eu falei têm essas características, mas o que é ideal para o meu paciente transexual? Então, a maior feeling que vocês vão ter que ter, esse feeling fino, vai ser na conversa com o paciente de vocês, no primeiro contato, na anamnese, o que você espera com esse procedimento? O que você quer? Não, realmente eu quero ficar com uma mandíbula bem quadrada, um mento bem quadrado, eu já estou fazendo de tudo para ganhar barba, estou passando lá a solução. Tudo bem, a gente pode enfatizar as características masculinas nesse paciente. E o feminino? Não, ó, eu decidi, eu realmente quero me feminizar. O que eu quero fazer? Vou deixar o mento mais fino, vou dar um up no nariz, vou marcar mais o malar. Então, são características que eu já tenho a certeza que eu vou fazer, e aí sim eu vou escolher o material ideal. Porque ele tem que ter uma durabilidade e um desempenho bom para que a gente consiga reproduzir o que a gente quer naquela face. Então, ele tem que ser reprodutível, a gente consiga ter uma certa... tem que ser um pouco maleável para que a gente consiga levar para o lugar que a gente quer. Ele tem que ser durável, ele tem que ser seguro, ele não pode ficar migrando, porque você entrega ao paciente e depois, muitas vezes, o paciente faz manipulações ali na face e acaba levando o material para onde a gente não quer. Tem que ter resistência a extensões mecânicas, a pessoa sorri e aí o material não pode andar na face, tem que ter efeito reversível, né? A meu ver, por isso que eu particularmente não uso PMMA, tem que ter logicamente Anvisa e a gente tem que saber
que nós estamos construindo uma face nova para esses pacientes. E quando a gente fala em face nova, a gente também fala em vida nova para esse paciente. Então é diferente um paciente que tem uma autoestima baixa porque ele envelheceu ou porque ele tem uma característica que ele não gosta. Você, logicamente, vai melhorar a vida dele. Agora, um transexual, você constrói uma face nova e muitas vezes você constrói uma vida nova para o paciente, porque ele quer ser reconhecido com esses parâmetros novos faciais, para que a gente olhe para ele e que ele seja reconhecido como uma mulher nesse caso dessa paciente. É uma mulher transexual? É, mas é uma mulher, é assim que eles querem ser vistos. Ou o homem quer ser visto como um homem transexual, que é o caso desse paciente, olha lá, até eu falho, era uma paciente mulher que é um homem transexual. Então eu conheci, né, esse paciente que ele já está hormonizado, já fez a transformação e ele realmente já era bem reconhecido como homem, só que faltava um pouquinho mais. Ele tirou a barba para a gente fazer esse procedimento, né, porque a gente pediu, mas ele acaba usando barba, ele conseguiu fazer, né, ele conseguiu ter um ganho de barba. Então esse paciente, ele fica bem masculino, além de todas as características como a gente fez aqui, ângulo e mento. Conseguem ver? O ângulo e o mento. Em um preenchedor, a gente deu esse super resultado. Então, o menos é mais. O pouquinho que a gente já coloca já dá uma diferença absurda. E, logicamente, a satisfação imensa para esses pacientes. Essa é uma outra paciente, né, que ela tem uma mulher transexual, que ela tem características bem marcantes, tinha características bem marcantes femininas, a gente deixou um pouco mais alongado o malar, aumentou o mento, aumentou um pouquinho o malar com o efeito blush, com o efeito look top model, e aí ficou essa característica mais feminina. Esse aqui é o Luan, é um paciente que era uma mulher, né? E hoje em dia é um homem transex, onde ele conta que ele nunca, na verdade, nunca se viu, ele não tem ideia o que é ser uma mulher. Ele me contou dessa maneira. E ele tinha um sonho de ser com a face o mais possível, a característica mais forte possível do pai dele. E o pai tinha um mento bem quadrado. Então, o que a gente fez? Em apenas uma sessão, um pouquinho de ângulo e mento. Esse paciente, vocês estão vendo ele sorrindo aqui, né? Mas o que ele chorou no dia, ficou extremamente emocionado, porque ele internamente já se considera homem desde sempre, mas externamente faltava a cerejinha no bolo, que era o mento para remeter à face masculina que ele tinha como padrão, né, que era o pai. E o pai falecido, tudo, então o grande sonho dele era aumentar o mento. Aí, eu não preciso nem contar para vocês, eu tenho um vídeo lindo, não vou pôr aqui, não vou expor o paciente, mas é um caso extremamente feliz que ele veio me pedir agora para pôr o quê? PMMA, porque ele amou e ele quer deixar em definitivo esse mento. Eu acho que um bom professor, ele explica, um professor superior, ele demonstra, e o grande professor, ele inspira. Eu gostaria de deixar uma sementinha para vocês de inspiração, para que vocês tivessem essa visão mais humana, porque a vida está mudando, as pessoas estão mudando, a gente tem que se aproximar dessa nova realidade. O transexual está em todas as portas aí, em todas as portas de qualquer consultório, e a gente tem que ter essa noção do que a gente pode fazer.
Quando a gente faz um livro para transexual, a gente faz um livro visualizando, tentando mostrar a característica feminina e a masculina. Muitas vezes, hoje eu não tenho um paciente transexual, mas eu tenho o meu paciente que é mulher, e muitas vezes uma mulher não tem aquela característica toda feminina. Então você consegue transformar uma mulher e deixá-la mais feminina. Ou ao contrário, mais masculino. Eu agradeço muito. O meu Insta é Melissa Senedim e o meu telefone está aí para cursos em todas as áreas de ROF cirúrgica, né, dentro da área de atuação, logicamente, do CRO, e eu fico à disposição para perguntas. Obrigada.